Deus, nós estamos aqui, nosso Senhor, estamos aqui diante da presença do Senhor, oramos e confiamos que o Senhor nos conduz e nos leva a conhecermos mais e a experimentarmos mais, termos mais experiência com Ele através da sua palavra. Que a sua palavra venha nos iluminar essa noite, através desse capítulo de Gênesis, né, capítulo 3, que nós vamos ler hoje, e considerar diante do Senhor. Que a luz do Senhor brilhe no interior de cada um de nós e venha nos levar a viver na sua presença, de modo que seja agradável ao Senhor. Esse capítulo, irmãos, ele é um capítulo que nós podemos dizer muito completo, né? E que envolve muitos aspectos que são tratados durante toda a Bíblia, né? Na verdade, o livro de Gênesis, ele é justamente um livro de sementes, né? Um livro que estabelece princípios. E esses princípios, eles mostram o caráter de Deus, o coração de Deus. Eles mostram a vontade do Senhor e o seu propósito para cada um de nós. Então, quando nós consideramos Gênesis, né, e consideramos principalmente esses primeiros capítulos, nós nos vemos, nós contemplamos como por espelho a graça do Senhor e também contemplamos quem nós somos, né? O Senhor aprove a ele que ficasse registrado, que ficassem essas palavras registradas aqui, para que mostrasse como tudo se inicia e quais são os princípios, né? Como tudo se origina, e assim nós podemos contemplar o Senhor pela sua criação, pela sua bendita graça e pela sua grande misericórdia de ter achado em nós o seu prazer, né? Ter tido prazer em nos criar. E esse capítulo, por ser tão grande, né, tão assim cheio de verdades, poderia ser abordado em várias oportunidades, várias reuniões, porque, na verdade, é assunto que é estendido por toda a Bíblia. E tem muitos caminhos, né, que podemos seguir, mas eu prefiro, nesse momento, seguir o caminho da simplicidade, que é justamente o que é relatado aqui, que houve a perda da simplicidade, né, a perda da pureza, a perda da simplicidade, a perda da transparência, né, nós vemos aqui a experiência que nós vamos ler hoje, que os irmãos certamente já conhecem, da queda do homem. Então eu vou buscar diante do Senhor, né, com a graça do Senhor, tratar esse capítulo da forma mais simples possível. Não que nós nós temos, com certeza, né, como tratar de forma mais complexa, mas eu creio que não é esse o caminho que o Senhor nos deu nessa oportunidade. Eu creio que o Senhor quer que nós vejamos sobre o aspecto principalmente da nossa experiência, para que isso faça sentido para nós e para que mude nosso viver, para que nos leve realmente a viver diante do Senhor né, e praticar a sua palavra. Porque muito se fala hoje, né, muito se diz e muito se prega, mas é importante nós considerarmos diante do Senhor e usando justamente uma pergunta que o próprio Senhor fez aqui, o próprio Deus fez aqui em Gênesis: onde estás? Não é? Então, onde você está, onde eu estou, é isso que o Senhor está preocupado. É isso que o Senhor quer saber realmente de nós. Né? Se
Se eu encontrar ou encontrasse um irmão simples, muito simples, que viesse a ouvir essa palavra e falasse assim: irmão, eu não entendi muita coisa, viu? Mas uma coisa eu digo, eu quero estar sempre dependente do Senhor, dependendo dele, vivendo em sua presença, e eu me entrego ao Senhor, quero deixar o caminho do conhecimento do bem e do mal, quero me voltar ao caminho do Senhor e depender dele. Puxa, irmão, já seria uma grande alegria que isso seja praticado, que esse irmão realmente viva na presença do Senhor. Então, não precisa necessariamente conhecer muitas verdades, mas que sejam realidade, né? Então, não é simplesmente um conhecimento objetivo, mas que seja real em nossa vida, né? Que produza em nós um temor também, temor do Senhor, para que sempre possamos andar em sua presença. Eu queria inicialmente que os irmãos considerassem, né, vendo toda a história aqui relatada, e também vendo o contexto de Gênesis 1 e 2 que nós vimos já, considerasse o potencial que esse casal, Adão e Eva, tinha em suas mãos. O que Deus tinha, como Deus olhava para eles, como Deus considerava esse casal, e qual o potencial que eles tinham para desenvolver, para ser desenvolvido. E também o potencial do ambiente onde ele estava. A vida era abundante. A vida, ela explodiu, né? Ela era uma explosão de vida que estava se manifestando aqui. Uma alegria, uma riqueza enorme. E o futuro de Adão e Eva estava assim, né, traçado, maravilhoso, um futuro assim bendito, né? Então, aí você vê que eles caíram bem justamente nesse ambiente. E aí vem aquela reflexão. Será que realmente, e somente isso, somente o ambiente é o que forma a pessoa, o que faz a pessoa? Né? Porque se fosse assim, eles não cairiam. Porque o ambiente era um ambiente maravilhoso, um ambiente perfeito, um ambiente paradisíaco. Não havia nada que eles tivessem carência, necessidade ou preocupação. Eles só necessitavam comer da árvore da vida e dos frutos que eram permitidos por Deus. E Deus colocou para eles uma restrição. No versículo 17 do capítulo 2, né, que nós lemos semana passada, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma restrição Deus colocou para eles. Mas a alma do ser humano é complicada, né? E nós vemos que bem justamente nesse ponto eles caíram, né? Então, começando a leitura aqui, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Primeiro ponto aqui importante nós vemos é a serpente, né? É a figura da serpente. A serpente aqui nós sabemos que representa Satanás, né? Que é Satanás. E Satanás significa adversário, diabo, né? Que quer dizer caluniador, acusador. Esse mesmo é chamado de leão que ruge, dragão, Abaddon e Apolion. Ele é, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus, ele é homicida desde o princípio. Ele é pai de mentira, pai da mentira. Ele é o maligno, o príncipe deste mundo. Segundo as palavras de Paulo, Paulo chama de o Deus deste século. Ele também é o governante do sistema mundial, líder das forças demoníacas do mal. Né? Quando falo governante, deixando claro que Deus é soberano sobre tudo.
falando segundo as pessoas que vivem sob seu domínio. Nós não vivemos sob seu domínio, nós vivemos sob o domínio de Deus, sobre o poder de Deus, né? Sobre a palavra mais correta seria sob a autoridade de Deus, né? Vivemos debaixo do seu governo. Então, irmãos, olha só, né? Com quem Eva estava lidando e ela não sabia com quem ela estava lidando, né? Satanás sabia muito bem quem ele era e sabia muito bem do potencial que existia naquele casal. Sabia muito bem da abundância de vida que existia e do futuro que estava aí nas mãos deles. Eu me lembrei agora, né, de um exemplo que uma pessoa quis ensinar umas crianças, né, e pegou uma borboleta. E, aliás, a criança, lembra melhor, a criança pegou uma borboleta e falou: eu vou pegar esse sábio, né? E segurou a borboleta na mão e falou assim: Senhor, essa borboleta está viva ou está morta? Daí ele pensou muito bem, ele era muito inteligente. Ele falou assim: depende de você. Porque a criança queria dizer assim: olha, se ele falar que está viva, eu aperto e ela morre, né? E se ele falar que está morta, eu vou abrir a mão e ela vai sair voando. Então ele falou: depende só de você. Então aqui estava tudo na mão deles, né? E Satanás, ele sabia disso. E eles podiam obedecer, eles poderiam obedecer a Deus, poderiam escolher o caminho da vida. Eles escolheram ouvir Satanás e ficar lá, né? Ouvindo e obedecendo a ele. Há uma escolha aqui, não foi uma coisa que foi induzida totalmente, Satanás que fez isso por eles, a serpente fez. Não, a serpente colocou também essa decisão, a serpente não forçou eles também. Deus não forçou e a serpente não forçou. Foi uma decisão que Eva tomou e Adão também tomou uma decisão de desobedecer a palavra. Deus tinha sido claro na palavra. E sabendo disso, a serpente veio, porque ela era muito sagaz, né? Essa história da serpente. A serpente é assim. E qual que é a estratégia de Satanás aqui, né? Nesse relato aqui, primeiro até o capítulo 4 que eu li. Vou colocar alguns pontos aqui, são bastante, viu, irmãos? Não parece. Né? Lendo inicialmente os versículos aqui, você vê e fala, tá, eu já conheço. Mas veja só quantos aspectos, quantas coisas foram abordadas, foram produzidas por Satanás na mente de Adão e Eva naquele momento. Olha só quantas coisas. Primeiro, o objetivo de Satanás nessa situação aqui, deixar Deus de lado. Né? Tudo que Eva falava, ele falava, não é assim. É assim. Né? Deixava sempre Deus de lado. Primeiro ponto. Segundo, colocou algo que para Eva pareceu uma oportunidade. Então parece que piscou, brilhou uma oportunidade. Puxa, agora que oportunidade, né? Que ela poderia ter o que ela deseja, o que ela desejava, e ele estava dizendo que ela podia ter aquilo que ela desejava e não teria consequência nenhuma. Né? Vou só prosseguir um pouquinho aqui os versículos, olha. O versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Certo? Então aqui, nós vemos que a serpente estava falando assim, olha, você tem uma oportunidade aqui nas suas mãos. Essa árvore para você é uma oportunidade que você tem. A oportunidade de você ser conhecedora do bem e do mal e você não morrerá, como diz no versículo 4. É certo que não morrereis. Né? Esse aqui é o veneno, foi injetado, naquele momento foi injetado o veneno. A serpente foi devagarzinho, foi falando, né? Foi perguntando, desenvolvendo aí uma ideia nela, fazendo ela raciocinar sobre aquilo.
né, da forma errada, logicamente, e colocou essa oportunidade. Olha, você pode ter o que você deseja, pode ter a vida eterna, pode ser conhecedor do bem, pode ter as duas coisas. Você não vai deixar de ter. Você não vai morrer, você não vai deixar de ter a vida. Mas você também pode ter o conhecimento do bem e do mal. Você pode ser como Deus. E isso não vai te trazer consequência nenhuma. Parece até uma venda, não é? Parece até um vendedor falando, prometendo as coisas que não tem, não, isso não, tá tudo certo, não é? Satanás usa aqui um disfarce, né? Ele se disfarça. Então, outro ponto aqui, se disfarça. É uma imitação. Satanás não apareceu aqui como ele exatamente é, né? Nós vemos que Satanás, então, não é transparente, né? Não é, ele não mostra quem ele é. Nós vamos ver sobre a nudez, que foi falado, inclusive, pelo irmão Nelson na última reunião, né? Sobre ser transparente, relacionando, né, sobre a nudez, né? E ele não era transparente, não é, né? Satanás não é autêntico, né? Ele sempre se disfarça, há uma imitação aqui. Ele se transforma, inclusive, em anjo de luz. Então é esse outro aspecto aqui também. Começando a trazer esse aspecto do disfarce, da imitação. Isso Eva não conhecia. Ela não sabia que existia esse tipo de coisa. Ela simplesmente era simples, né? Ela acreditava no que falava para ela. Ela não se atentou à palavra de Deus, sim, cometeu uma falha, escolheu, mas também ela era simples, ela não tinha conhecimento de vida, né? Não sabia como eram as coisas, porque também eles não conheciam outras pessoas, né? E o mal, o pecado, ainda não havia. Satanás, então, ele desvia também um outro aspecto aqui, um outro ponto também da estratégia de Satanás, que é desviar o olhar dela, desviou os pensamentos dela. Então ele começou a chacoalhar a mente dela, começou a desviar a cabeça dela. Começa enganando, né? E ele também faz isso hoje. Eu quero que os irmãos se atentem a isso. Esses pontos aqui da estratégia de Satanás não é só que houve lá naquela época, não. Mas isso vem ao longo de toda a história e hoje, inclusive, na sua mente, na minha mente, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta deixar Deus de lado, deixar Deus por último. Também tenta nos mostrar oportunidades. Puxa, que oportunidade que surgiu na minha vida. Tome muito cuidado, porque pode ser justamente um laço, né? Pode ser uma pedra de tropeço. Então nós devemos colocar tudo diante do Senhor e é uma prova. Essa oportunidade é uma prova que Deus coloca nas nossas mãos, na nossa frente, para nós termos sabedoria do Senhor e termos cuidado com o que fazemos. E Satanás, ele usa então esse disfarce hoje também. Ele se disfarça através de tantas coisas, através da mídia, né, do comércio, seja o que for, do falar das pessoas. Né? Puxa, é verdade, você acaba considerando as coisas, e aí pode ser que aquilo seja um começo, né, do caminho. Lembra a questão da antena parabólica? Ela no começo, se ela tiver um pouquinho errado, lá no fim, vai abrindo, 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 chega no final, quilômetros, milhares de quilômetros de distância. Por causa de 0,001 grau errado, né? Bom, então, continuando. Então, observem, irmãos, esses pontos aqui existem até hoje, sempre existiram. Tudo isso Satanás fez só nessa fala, tá? Só nesses versículos aqui. Desviou o olhar dela para que ela olhasse o que ela não deveria ver. Ela pensasse, puxa, olha, tem essa questão, né? Conhecimento do bem e do mal, olha, seria bom.
olha, realmente, essa árvore do conhecimento do bem e do mal é interessante. É até bonita, né? É agradável. Deve ser saboroso esse fruto. Então, ele fez com que Eva olhasse para aquela restrição que Deus colocou. E não para as dádivas, tantas dádivas, que Deus concedeu a eles. Não olhou para isso. Queria que ela olhasse somente naquela restrição. Mas olha, Deus não disse assim, não tem problema de você tocar nesse fruto, de você comer esse fruto. Tá? E nós vamos ver também a questão de Eva, né? Porque Eva também não, trocou as palavras aqui, ela aprendeu, né? Podemos falar isso agora. Ela aprendeu também com Satanás a trocar um pouco a palavra de Deus, né? Porque Deus falou que não podia comer, né? Ela já falou, nem tocareis nele. Ela foi assim, querendo dizer que Deus estava sendo meio rude, meio restritivo demais aqui. Realmente, Deus está sendo restritivo comigo. Então ela estava olhando a restrição e não as dádivas que Deus concedeu a ela e a eles. Pense nisso, isso também acontece hoje. Nós podemos olhar e falar, puxa, como que, né, eu não posso isso, não posso aquilo, Deus não me deixa fazer isso. Isso é engano, irmãos, não é nada disso. Na verdade, quando nós temos a vida de Deus, nós somos livres para servi-lo, para viver na presença dele. Nós temos a liberdade em nós, em nosso espírito, né? Nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Nós temos a liberdade de viver uma vida plena na presença de Deus, agradando a Deus. Né? Então é um engano de Satanás. Satanás tenta nos enganar com essas coisinhas que coloca na nossa mente, essas sementinhas. Né? O outro ponto também, questiona a palavra de Deus. Satanás aqui veio questionar. Foi assim que Deus disse? Né? Imagina uma serpente falando, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore. Olha só, né? Isso na nova versão internacional. Que não comam de nenhum. Ó, veja só a entonação muda muita coisa. Não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim? É assim que a serpente deve ter falado. Bem provável que ela tenha falado assim. Nenhum fruto? Colocou uma dúvida. Naquele momento implantou uma dúvida. Na linguagem de hoje, fala assim: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Né? Então aqui questionou a palavra de Deus. Colocou uma dúvida na sua mente. Então é um outro ponto também. Tudo isso nesses versículos aqui, até o versículo 5. Enfatizou a proibição de Deus. O que ela quis dizer com nenhum fruto? Ela enfatizou a proibição. Né? A restrição que Deus colocou. Olha, Deus está sendo aqui bem rude com vocês, hein? Ele está escondendo alguma coisa de vocês. Pois em dúvida a sinceridade de Deus. Como Deus, como nosso Pai é transparente conosco, Ele nos diz como é, como será. Ele nos deixa tão claro quem nós somos, de onde viemos, o que Ele tem para nós, o que Ele pensa sobre nós. E Ele não muda. Nosso Senhor não muda, Ele não muda de ideia, fala assim, calma aí, eu pensava isso, deixa eu mudar aqui, pensar de outro jeito. Não, irmãos. Ele sempre é sincero, nos mostra claramente as coisas, não tem nada escondido perante Ele, não tem nada escondido, nada também podemos esconder dele. Então nós devemos ser simplesmente claros, transparentes, simples com Ele. Né? Então aqui, ele pôs em dúvida, Satanás pôs em dúvida a sinceridade de Deus. Deus não tá sendo sincero com vocês, ele está escondendo algo, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Serão como Deus. Puxa. Difamou os motivos. Questionou os motivos que Deus
teria deixado de falar aquilo, deixado de ter proibido a eles o acesso à árvore da vida, perdão, à árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mudando os motivos, difamando os motivos. Ele está escondendo porque ele sabe que não é bem por aí. Negando a fidedignidade de Deus. Ele é fidedigno, ele é fiel, né? Aqui nessa questão aqui de Eva também, né? Quando ela falou aqui no versículo 3, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Aqui a palavra usada para Deus foi Elohim, né? E o Senhor estava se manifestando como Jeová, como Senhor deles. E Satanás também usou Elohim, Deus, como algo mais impessoal, né? Era mais impessoal, como Deus, Criador. Mas Elohim, Jeová é mais pro lado senhorio dele, né? Lado mais pessoal, mostrando o senhorio, o poder do Senhor, sim, mas trazendo para o lado pessoal, como ele sendo o Senhor de todos, o Senhor nosso, o Senhor de todos, né? E também aqui ela falou assim, para que não morrais, né? Do fruto dele não comereis, nem toqueis nele, para que não morrais. Isso no versículo 3, no final. Para que não morrais. É um pouco diferente. Veja só a sutileza. Olha só a palavra que Eva usou. Eva usou que não podia comer para que não morrais. Aqui, o Senhor, quando disse a palavra, ele falou assim, certamente morrerás. Percebe que certamente morrerás é mais forte, né? Mais forte, uma certeza, é um fato, é mais forte do que para que não morrais, porque assim, para que não morrais pode ser que eu morra, pode ser que eu não morra, né? Ó, não toque para que você não morra, tá? Tudo bem, pode ser que seja mais certo até do que uma possibilidade, não é? Mas não é tão forte como certamente, não é tão forte como certamente. Então aqui ela está abrindo brechas, né? Satanás está conseguindo aqui o que ele queria. Então a serpente já aproveitou tudo isso, aproveitou que Eva estava entrando na onda, né? E já jogou veneno, lançou veneno, injetou veneno nela. Certamente não morrereis, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Daí, naquele momento, né, aproveitando que Eva demorou muito, né, ficou muito tempo falando com a serpente, né, ela não sabia o perigo que estava correndo, ela entrou na onda, né? Então, fala assim, conhecedores do bem e do mal, né? A palavra, essa expressão, né? Serão conhecedores do bem e do mal. Significa se tornarão como um de nós, né? Conhecedores do bem e do mal. O conhecimento no mundo, irmãos, o que ele significa o conhecimento, né? O conhecimento no mundo, para as pessoas, para o mundo, o cosmos, significa poder. Aquele que detém conhecimento de tudo, de estruturas, de moléculas, de materiais, de como trabalhar as coisas, né, de como a ciência, e seja o que for, o país que tem isso, as pessoas que têm isso têm mais poder. Né? Até em ambiente de trabalho isso acontece. As pessoas que têm mais experiência usam o conhecimento que têm como um poder, não é? Porque elas deixam de passar aquele conhecimento para que as pessoas dependam mais delas. Então, elas seguram aquele conhecimento. Isso acontece bastante em ambiente de trabalho. Elas acabam detendo poder porque elas simplesmente sabem mais, né? Em vez de passar aquele conhecimento para os outros, para que todos possam fazer algo coletivamente, produzir algo positivo para todos. Né? Então, esse conhecimento ele leva ao mal ou ao bem. Por isso que diz, conhecimento do bem e do mal. Ele pode tanto levar ao mal como ao bem. Em qualquer caso, ou bem ou mal, a serpente ela faz com que Deus pareça estar nos restringindo, né? Restringindo-os
para não provar a humanidade plena. Então, com essa restrição, Deus não quer que vocês sejam plenos, com que você prove tudo que tem disponível para você provar. Deus está te restringindo. É isso, irmão, não é isso. Pensa bem. É isso que passa na cabeça das pessoas. Elas simplesmente veem Deus como alguém que vai restringi-las, né? Como alguém que vai atrapalhar a vida delas, que vai impedir com que elas vivam plenamente. Muitas pessoas pensam assim. Na verdade, né, nós vemos que eles estão sendo escravos do pecado, né, eles que estão restritos. E qual é a mentira? Né? A mentira que tem governado a civilização desde a queda do homem. Qual que é a mentira? É a convicção que todo homem e mulher pode ser seu próprio Deus e viver em função da criação e não em função do Criador. Olha só essa frase. Eu achei bom copiar essa frase, né? A convicção que está sendo colocado hoje, né, na mente das pessoas, de que todo homem e mulher pode ser o seu próprio Deus e viver em função da criação e não em função do Criador. E isso ainda sem sofrer qualquer consequência. Ou seja, eu, né, sou o dono do meu próprio futuro, né, sou o dono da minha própria história, eu decido o que eu quero, o que é bom, o que não é. Dá para ver claramente que é o conhecimento do bem e do mal, né? E então eu sou meu próprio Deus, né? A pessoa não fala isso, mas ela tem a si mesmo como centro da sua vida. É o egoísmo, né? Egocentrismo. E aqui é viver também em função da criação. Tudo, né? Ela vive em função da criação, em função dela mesma, em função da criação, e não em função do Criador. E isso sem qualquer consequência. Isso não traz nenhuma consequência. Ela acha que isso não traz nenhuma consequência. Que simplesmente essa história aí de que Deus ele vai, ele é o dono da nossa vida e ele vai pedir contas da nossa vida. Ah, isso não existe. Né? Eu posso viver como eu quiser. E não se dão conta de que, na verdade, Satanás é o seu mestre. Mas estão achando que não, é eu que domino minha vida. Não, estão sendo dominados, como a palavra fala, né? Que é o domínio, os governadores desse século, né? Dominam a vida deles, são governados, andam segundo os caminhos de Satanás. Ele é o seu mestre. E o seu destino é o lago de fogo, tá? É como o Titanic, ele vai afundar, está programado para afundar, né? Então todos lá vivendo para si. Eu achei bem interessante também um paralelo entre Gênesis 3, Mateus 4 e 1 João 2,16. Gênesis 3 é o capítulo que nós estamos lendo agora. Mateus 4, que é a tentação, né, relatado lá como nominado como tentação de Jesus, e 1 João 2,16, que fala da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Vamos ver primeiro Gênesis 3. Fala assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja só, irmãos. Vendo a mulher, aqui ficou claro, a concupiscência dos olhos. Vendo a mulher. Então, o que Satanás fez? Satanás usou toda a sua estratégia, que eu coloquei aqui pontualmente para os irmãos, né? Usou toda a sua estratégia para desviar o olhar de Eva, para que ela realmente sentisse aquilo, para que ela cozinhasse aquela ideia na própria mente. Não é uma ideia dada, assim, pronta, ele não colocou simplesmente nela. Mas ele foi cozinhando, foi dando substância para ela, né? Dando subsídios para ela,
chegar nesse ponto. Que ponto? De ela olhar para a árvore, ela viu que a árvore era boa, olha lá, boa para se comer. Então, boa para se comer aqui é concupiscência dos olhos. Perdão. Agradável aos olhos é concupiscência dos olhos. Boa para se comer, concupiscência da carne. Certo? Eu confundi um pouco aqui, né? Então, agora corrigindo, ó. Concupiscência agradável aos olhos, né? Então, concupiscência dos olhos, né? Boa para se comer, ou seja, comer, então, é a concupiscência da carne, né? E desejável para dar entendimento, é soberba da vida. É o que foi semeado lá no início, irmão, lá em Gênesis 3. Então, essa situação de soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, já existia lá em Gênesis 3. Né? Foi produzido aqui. Satanás conseguiu produzir isso no coração de Eva. E também o Senhor Jesus foi tentado e venceu. Ele venceu através da palavra. Ele venceu lá em Mateus 4. Venceu a tentação de Satanás, que foi justamente nesses 3 pontos. Quando ele levou o Senhor lá para no topo da cidade santa, para que olhasse tudo e disse, atira-te lá para baixo, ele estava usando a concupiscência dos olhos, estava querendo que Jesus usasse a concupiscência dos olhos. Mas ele não usou, e ele usou a palavra de Deus e venceu. Na hora que ele falou assim, transforme os pães, transforme essas pedras em pães, ele estava usando a concupiscência da carne, tentando usar a concupiscência da carne por Jesus, mas não conseguiu, porque o Senhor venceu, usando a palavra. E quando ele disse assim, tudo isso te darei, ele também usou aqui a soberba da vida, né, dizendo que todo esse reino aqui, todos os povos serão seus. Tudo isso te darei. Soberba da vida, querendo que Jesus usasse isso, mas Jesus não usou, ele venceu por meio da palavra. Nos dando exemplo, nos levando, nos mostrando como que nós vencemos Satanás. E é isso que eu disse no início, irmãos. Esse capítulo é importante para que nós vejamos como nós devemos vencer o inimigo, quando ele vem com a sua estratégia. Importante que nós saibamos qual é a sua estratégia, por isso esses pontos. E segundo, que nós saibamos como agir. E aí o Senhor nos mostra, em Mateus 4, como agir, como vencer, quando nós somos tentados pelo inimigo, e é vencer através da sua palavra. Conhecermos a palavra, mas principalmente, vivermos a sua palavra. Para que a palavra habite ricamente em nós e nós possamos confiar e obedecer o Senhor. Obedecer o Senhor. Né? Porque nós temos uma escolha em nossas mãos, assim como Eva tinha. Ela tinha escolha. Ela poderia não ter dado ouvidos, poderia ter ido até Adão, ter falado com Adão primeiro. Será que se ela falasse com Adão primeiro, será que seria dessa forma? Não sei. Né? Pode ser que Adão já falasse, opa, calma aí, serpente, eu domino sobre você. Deus falou para dominar sobre os animais que rastejam pela terra. Vem aqui. Né? Então, o que aconteceu logo depois? Abriram-se os olhos de ambos, e o versículo 7, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Os olhos de ambos se abriram, né? Abriram para quê? Para que eles vissem a sua nudez. Né? Eles viram a nudez, viram sua vergonha, e simboliza aqui, nesse sentido, né? Nesse sentido, simboliza a perda da inocência. Né? Eles perderam a simplicidade, a inocência, a transparência que eles teriam. As vestes passaram a ser uma forma de se proteger contra a tentação. Né? E nu aqui, né? Nudez aqui, que eles estavam, né? Percebendo que estavam nus, no sentido de fraco, né? Também nesse sentido de fraco, de humilhado, e com suas vergonhas expostas, como relata em Deuteronômio 28, 48, Jó 1, 21. Não vai dar para ler agora,
por causa do tempo, né, irmãos? Para não ser muito longo, nós precisamos ser simples, né? Isso aqui tudo para que possamos praticar e entender o essencial, o importante aqui. O que aconteceu, né? Qual foi a consequência disso tudo? Então, isso trouxe, né, a queda aqui, o fato deles comerem do fruto, trouxe alienação. Então, eles foram se alienaram de Deus, né? Como Deus sendo algo mais distante deles, se afastando deles, afastando o centro, né? O centro de gravidade, como se diz na física, né? Eles não estavam mais centrados, sua vida centrada em Deus. Agora surgiu o eu, surgiu o ego. Tanto que nós vemos aqui várias vezes Adão falando eu, né? Eu, tal. Nós vamos ver depois. Então aqui surgiu o eu. E também, né? Nesse aspecto da nudez, né? A questão do aspecto da transparência. Satanás não era transparente, como nós vimos. Ele conseguiu fazer com que Eva e Adão também não fossem mais transparentes, perdendo a simplicidade que eles tinham. Eles estavam lá com Deus todo dia, Deus se encontrava com eles na viração do dia, né? Deus estava lá, poderiam simplesmente viver, né, no paraíso que Deus tinha preparado para eles, e perderam também a sensibilidade de viver pela vontade de Deus. Eles se esconderam de Deus, como se isso fosse possível, né? Então, o pecado ele trouxe esse rompimento da confiança. Já aconteceu com você já de você perder a confiança em alguém? Agora, essa pessoa deve ter feito algo que te levou a perder a confiança. Agora imagina isso acontecer, né, do homem perante o nosso Deus tão maravilhoso, tão confiável, tão fidedigno. Naquele momento, né, ele já rompeu a sua confiança em Deus, né? Veio a incredulidade. Aqui se origina toda a incredulidade. Aqui se origina toda a autonomia, né? Puxa, agora nós somos, nós fazemos. Eu sou assim, eu sou assado, né? Então, começou a viver de modo autônomo. Eu levo a minha vida, eu faço todas as minhas decisões. E, finalmente, causando a morte, trazendo a morte. Eles poderiam ter a vida eterna, mas eles provaram a morte. Acharam que a morte viria imediatamente, né? Da forma com que eles entendiam, comendo aquele fruto, eles achavam que morreriam imediatamente, mas não, a morte entrou neles. Então houve uma morte espiritual e depois a morte física, que também não estava prevista para eles. Eles poderiam ter a vida eterna, completamente. Nós vemos, graças a Deus, que isso foi restaurado pelo nosso Senhor, né? No final nós vamos abordar esse ponto que eu creio que é o mais importante. E aqui surgiu o pecado, né? Apesar de não ter sido falado da palavra pecado, o pecado ter sido citado somente em Gênesis 4, que vai ser visto, né, mais à frente. Aqui Deus disse, né, para ele que o pecado jaz à porta, disse para Caim, o pecado jaz à porta. Naquele momento foi usado a primeira vez. Mas apesar de não ter sido usado, o pecado entrou aqui. O pecado entrou naquele momento, entrou, né? Porque a desobediência, ela é justamente esse pecado que entrou, né? E a morte entrou junto com o veneno da serpente. E eles foram pegos pela ansiedade. Naquele momento, o coração deles ficou ansioso, porque eles perderam aquela proteção, perderam aquela segurança que eles tinham em Deus e ficaram ansiosos. Aí surgiu a ansiedade também. Está tudo aqui, nessa origem aqui.
e se esconderam de Deus, né? E hoje, onde nós podemos nos esconder de Deus? Onde será que nós nos escondemos? Será que nós nos escondemos nas nossas atividades? Eu já estou indo direto ao ponto, né? Será que o muito fazer, muita atividade aqui e ali, nos falam, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para contemplar o Senhor, a sua palavra, para meditar na palavra do Senhor, para compreender a sua palavra? Será que é justamente as nossas atividades, né, a nossa folha de figueira que nos leva a nos esconder? Será que é ela que nos leva a nos alienar de Deus, essas atividades? Ou será que é esse coração, o coração de achar que não tem tempo, né? Porque às vezes nós podemos ter muitas atividades, tantos servos de Deus com tantas atividades. Enquanto mais atividades tinham, servos, digo esses fiéis, né? Quanto mais atividades tinham, mais tempo dedicavam à oração. Nós vemos vários relatos desses. Por quê? Porque o seu coração estava um coração de dependência de Deus. É isso que nós perdemos lá, irmãos, em Adão, no velho Adão, né? No primeiro Adão. Nós perdemos isso. Perdemos a dependência, né? Passamos a achar que podemos ser independentes. Pode ver que quando temos dificuldades, como se diz, quando o calo aperta, nós nos aproximamos mais, não é? Nós dependemos mais, não é verdade? Então, precisamos, todos nós, eu me incluo nisso, né, irmãos? Tudo que está sendo falado, eu me incluo com certeza. Todos nós precisamos depender mais do Senhor, né? E ter isso sempre em nosso coração. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor, nosso Deus maravilhoso, bondoso, bendito, tão amoroso, ele não os abandonou. E ele não iria os abandonar, porque ele sabia o que estava dentro do homem. Ele sabia que havia essa curiosidade, essa vontade, apesar de não ter havido, eles não terem pecado inicialmente, lá no início, antes de pecarem, né, antes dessa queda, ele já sabia que dentro deles havia a alma lá que estava latente, né, que poderia ser usada. Estava stand-by, né, esperando né, qualquer ação poderia ser ativada. Então o Senhor, ele não iria abandonar. Ele conhece, irmão, ele é conhecedor. Ele é conhecedor dos tempos, é o nosso Deus eterno. Conhece a mente, o coração do homem. Então ele não os abandonou. E ele nunca iria os abandonar. Não iria abandonar o objeto do seu amor. Mesmo após essa falha. Mesmo após a falha, ele iria continuar. Como na história do filho pródigo, né? O Senhor, tão amoroso, o Pai, vindo e recebendo o filho. Aqui na viração do dia, quando fala viração do dia, é o soprar da brisa do dia, que representa o vento, o espírito. Assim como estava lá em Gênesis 1, né? Porque o Espírito de Deus pairava, esse Espírito também estava aqui. Esse vento, esse Espírito estava lá, em todo lugar, né? Uma brisa do dia estava lá. O Senhor pairava lá e também sabia, conhecia por completo o que tinha acontecido. E aqui, eles, quando se esconderam, eles reconheceram a sua culpa, né? Reconheceram a sua culpa. Por que iriam se esconder, então? Né? Se eles não tivessem reconhecido a sua culpa. Isso acontece muito, né? Na área criminal, né? Se vê muito. Se a pessoa sai correndo, os policiais já vão atrás. Porque eles já sabem que tem alguma coisa aí. Né? Então, esse é uma das coisas que os policiais fazem. Se eles estão chegando num lugar, a pessoa sai correndo, eles já sabem que aquele lá
eles têm que parar para revistar, né? Por quê? Então, está reconhecendo a culpa. Só de ter corrido já está quase reconhecendo. Aqui no caso de Adão e Eva já reconheceram, né? Por ter corrido, por ter se escondido. Poderia já, numa situação dessa, o Senhor, sabendo de tudo que tivesse ocorrido, como Deus poderia ter agido? Ele sabia o que já tinha acontecido. Ele poderia simplesmente chegar assim, chegar rapidamente, surgir assim, perto deles e falar assim: você fez isso, você fez isso, você fez isso. Tá? Essa é a sua condenação, essa é a sua sentença. Está aqui a sentença e pronto. Você está longe da árvore da vida, não tem mais acesso, vai ser guardado, coloca o querubim e acabou. Não falo mais com você. Não poderia ser assim? Poderia, ele tem direito. Ele é o Criador. Poderia simplesmente ter desfeito o que ele criou, não é? Mas não é essa a vontade de Deus. Não era essa vontade, não é essa vontade. A vontade do Senhor é que Adão e Eva vejam o seu amor e a sua misericórdia, que Adão e Eva prove da bondade de Deus, que mesmo eles tendo essa opção e tendo escolhido errado, Deus é amoroso e estava lá com eles, buscando-os e chamando assim: onde estás? Poxa, que modo maravilhoso de que nós vemos como Deus agiu, né? Ele veio com uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta como uma espada de dois gumes, que entra e penetra lá e divide alma e espírito. Isso já aconteceu com você, do Senhor ter feito alguma pergunta para você? E hoje o Senhor faz essa pergunta para mim e para você: onde você está? Né? Por que isso? Né? Por que o Senhor faz essa pergunta? Para que eles pensassem, para que eles tivessem a oportunidade de pensar no que tinham feito e confessassem e voltassem a ser transparentes com Deus. Então Deus usou a pergunta onde, usou quem e usou o que. Quem te fez saber o que você fez, onde você está. E aqui o Senhor falou, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu. Ó, percebe aqui tem o me deu, né? Eu, né? Então disse o homem: a mulher que Deus me deu por esposa. Antes lá no versículo 10, eu ouvi a tua voz, né? Ouvi a tua voz. Percebe o eu aqui surgindo? A mulher que o Senhor me deu, me deste por esposa, ou seja, já colocou a culpa em Deus aqui, dizendo que foi a mulher que ele deu. Ó, foi você que deu, né? Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: que paciência que o Senhor tem, né? Que maravilha, né? O Senhor foi com cada um. Adão foi lá e falou, ele já podia falar, mas quem? Como assim? Né? Você é responsável pelas suas atitudes. Que está colocando a culpa nela? Podia ter falado isso, mas não falou. Ele falou assim, e foi lá para Eva. Ele falou que era Eva, então ele foi lá para Eva. Eva, o que você fez? Ah, foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente. Ah, daí eu continuo daqui a pouco. Vamos continuar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui algumas anotações. Ele fala aqui que ele teve medo, né? Acho que é esse ponto mesmo. Distorceu a verdade. E aqui, agora sim, realmente. Agora já chega no julgamento aqui, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre. Então aqui a gente já imagina que a serpente tinha patas, né? É bem possível que sim. Mas isso aqui é uma conjectura. Mas aqui diz que rastejarás sobre teu ventre e comerás do pó. E aqui também é uma outra conjectura. Pode ser que ele esteja falando aqui, né? Do pó da terra, como o homem veio do pó da terra, né? A serpente estaria se alimentando, né? Mas isso não convém, né? Talvez não seja adequado, não sei, irmãos.
Mas, de qualquer forma, é interessante falar que comeu o pó da terra, né? Comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher. Isso, irmãos, aqui é o ponto. Isso aqui é importante, desses versículos. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não poderia ter destruído Satanás simplesmente naquele momento? Satanás, ele caiu, é um anjo caído, caiu e trouxe um terço dos anjos, né? Deus poderia ter julgado ele naquele momento, mas não, continuou ainda, né? Poderia ter eliminado ele, poderia ter destruído ele, não, mas continuou com sua vida, né? Permitiu com que ele continuasse. E aqui, Deus também teve, né? Permitiu com que ele continuasse vivo, né? Não fosse julgado naquele momento. E ele disse aqui que quem iria ferir a cabeça era o descendente. Aí sim, irmãos. Aí nós vemos aqui em Gênesis 3 um raio de luz, um raio de esperança surgindo. Nós vemos aqui em Gênesis 3 a profecia falando sobre a salvação, que viria um dia o nosso Salvador, nosso Redentor Jesus Cristo, que viria aqui à Terra, que seria esse descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, e pisou. Quando eu digo pisaria, é trazendo para aquele momento passado, né? Mas ele pisou na cabeça da serpente, e hoje é fato que ele destruiu o poder da morte. Destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, hoje, o poder, né, da vida está na mão do nosso Senhor, e ele é aquele que ressuscitou, e em sua ressurreição, ele destruiu, pisou na cabeça da serpente. A serpente achou que poderia ferir o seu calcanhar. A serpente achou que podia humilhá-lo lá na cruz e vazar o seu corpo, né? Lá na cruz, quebrar seus ossos, mas não foi quebrado, né? Mas achou que poderia tudo isso. Achou que iria feri-lo e chegou até a ferir o seu calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente, né? Ele feriu a cabeça da serpente, destruindo o poder, né? Destruiu aquele que tinha o poder da morte. E essa inimizade entre a serpente, a descendência e o descendente, né? A descendência de Satanás e o descendente da mulher, essa inimizade seria levada por todo o tempo e existe até hoje, né? Para todo o povo de Deus da antiga aliança, surgiu aqui um raio de esperança, né? Aí nós vemos o último Adão, o descendente da mulher, que é relatado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia. Glórias ao Senhor, né? E deixa eu ver aqui. Eu vou avançar um pouquinho. Aqui nós vemos aqui, porque depois eu quero abordar Romanos 12, né? Complementando esse assunto que eu estou falando agora, complementando sobre o descendente. Mas eu volto daqui a pouquinho nele. No julgamento de Adão foi usado muito a palavra comer, né? Visto que a tendência a vós, a mulher, e comeste da árvore que te ordenara que não comesse, maldita és a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, tá vendo? Então estava relacionado ao comer, o seu sofrimento viria da terra, do solo, e o solo, ele ia resistir a ele, né? Olha, produzirá, versículo 18, ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Puxa vida, hein? O Senhor não tinha falado para eles antes que ao pó tornarás, né? Mas aqui nesse momento, a morte entrou, né?
E o solo, ele resistiria a ele, né? Seria difícil. Seria uma erva, a erva daninha, né? Iria lá impedir Adão de conseguir o sustento. Ele teria que lutar e arar a terra, cuidar da terra, sempre com dificuldades. As suas raízes eram difíceis, e isso expressava justamente a alma humana, né? Porque tem raízes difíceis de serem tiradas, tem coisas internas complicadas, e agora tudo ficou complicado. O que era simples se tornou complicado naquele momento. Era muito simples ir lá pegar um fruto da árvore, era muito simples colher um alface. Agora hoje não. Agora é muito difícil. Você tem que cuidar, Adão. Você ia ter que, né? Adão teria agora que lutar contra as ervas daninhas, ou seja, representando então essa luta que ele ia ter dentro dele, com essas ervas daninhas que iam atrapalhar sua vida com Deus, mas ele poderia vencer, porque havia o descendente da mulher, e Deus preparou o caminho da salvação. E aí nós vemos algo maravilhoso no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta. Deus podia simplesmente ter abandonado, mas não. Deus prometeu esse descendente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vindo aqui à terra, trazendo a sua salvação, destruindo o que tem o poder da morte. E aqui nós vemos, além disso, o Senhor mostrando novamente o seu caminho de salvação através da vestimenta, cobrindo, porque aquilo que eles tinham feito, aquilo que eles tinham tentado cobrir na sua nudez, que eram as folhas, não eram suficientes. O homem não pode achar que ele pode, com seus modos, né, da sua forma, ter a justificação, estar limpo, estar transparente diante de Deus. Não, isso não é possível pelo homem somente, mas Deus preparou para nós, e preparou para Adão, uma vestimenta adequada para ele. E essa vestimenta era de pele. E como é possível existir uma vestimenta de pele? Como que é possível ter uma vestimenta de pele? Através da morte. Um animal inocente precisou morrer. E naquele momento, novamente, Deus estava prometendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo como alguém inocente, sendo alguém inocente, morrendo como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O sangue do nosso Senhor que foi derramado antes da fundação do mundo, como diz lá em Atos. Sangue de Deus derramado antes da fundação do mundo. Era desse animal inocente que morreu para que o homem recomeçasse, para que o homem tivesse a oportunidade de começar novamente. O cordeiro já estava planejado, já estava preparado antes da fundação do mundo. Esse animal inocente já estava preparado. Esse animal não fez nada, irmãos. Pensa bem. Esse animal estava simplesmente vivendo lá, né, sem consciência de tudo aquilo. E esse animal inocente teve que morrer por causa do pecado de Adão. Se Adão tivesse um pouco de amor por esse animal, né, ele podia ter falado assim: puxa, que dó daquele meu animalzinho querido que morreu em meu lugar e eu que cometi o pecado. Não é? Agora nós olharmos para o nosso Cordeiro, nosso maravilhoso Salvador, vendo o seu sacrifício, a sua morte por nós, sabendo que nós pecamos e como nós pecamos. Ele, um animal, né, representando aqui um animal inocente, mas ele sendo nosso Senhor e Salvador inocente, morreu por nós. Entregou a sua vida e ele, sem pecado, se entregou por nós. E nós que éramos para estar mortos, nós amamos e devemos amá-lo cada vez mais, sentindo aquilo que Deus sentiu, né? Porque Deus realmente ficou, né? Deus, nosso Pai, vendo o seu filho morrendo na cruz, né? Foi um grande sofrimento não só para Jesus, mas para Deus Pai naquele momento, ao vê-lo passar, mas sabia
que aquele era o momento que ele pisaria a cabeça da serpente, né? E ele os vestiu como um pai que veste os filhos após um banho. Depois de ter se sujado na lama, ele foi lá e vestiu os seus filhos, né? E aqui eu acho que eu vou encerrando já, né? Vou só comentar aqui uns pontos, depois vou deixar o capítulo de Romanos 5, alguns versículos para os irmãos lerem essa noite, para amanhã nós considerarmos diante do Senhor, tá? Adão e Eva fracassaram, eles fracassaram em confiar na bondade do caráter de Deus e na fidedignidade da sua palavra. Eles fracassaram. Né? Isso aqui é uma consideração final, tá, irmãos? É uma conclusão aqui. O segundo Adão derrotou Satanás pela fé com a palavra de Deus, combinada com a palavra de Deus, né? E a humanidade deve voltar ao jardim sem pecado e sem morte. Isso demanda que o segundo Adão nos vista com sua justiça. O segundo Adão vem e nos veste com sua justiça e nos permite o caminho de volta, que é algo importante, né? Que nós voltemos aqui para o capítulo 3, versículo 24, fala assim: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então agora o homem estava proibido de tocar, de comer da árvore da vida, né? Naquele momento. E hoje, irmãos, hoje, por essa obra redentora do nosso Senhor e de Salvador, em restauração dele, nós podemos voltar ao jardim. Nós podemos voltar à árvore da vida, que ela continua e foi reaberto, né? Ela continua disponível para aqueles que têm um novo acesso. Pela vestimenta que o nosso Senhor Jesus nos deu, ele nos concedeu esse novo acesso ao jardim por meio do segundo Adão. O segundo Adão veio e destruiu o que tinha o poder da morte e abriu, rasgou o véu, né? A história do paraíso reconquistado. É o paraíso reconquistado. E só é verdadeira, só aconteceu por meio, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda desse Adão celestial, que enfrentou a maldição da fadiga, enfrentou o suor, enfrentou espinhos, enfrentou conflitos e morte no madeiro. E ele desce ao pó por nós. E, fazendo isso, reconquista o jardim, rasga ao meio o véu do templo, no qual o querubim era visto, e nos libera o acesso à árvore da vida. Que maravilhoso, irmãos. Eu vou ler de novo essa frase aqui, vou falar de novo para os irmãos, apesar que eu incluí algumas palavras no meio, mas eu vou ler de novo aqui. A história do paraíso é reconquistada, só é verdadeira por meio de Jesus Cristo. A vinda do Adão celestial, que enfrenta a maldição da fadiga, do suor, espinhos, conflito, morte no madeiro, e desce ao pó, reconquista o jardim, rasga ao meio o véu no templo do qual o querubim era visto, e nos traz o acesso de volta à árvore da vida. Que maravilhoso, irmãos. Hoje nós podemos estar diante do nosso Deus e Pai, louvando e glorificando o nome do Senhor, pela sua grande misericórdia de nos ter restaurado. Hoje nós podemos viver, irmãos, com consciência limpa, com consciência pura, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, irmãos. Nós sabemos que nós somos pecadores e Deus sabe disso. Por isso ele providenciou para nós o caminho de restauração. E hoje nós podemos nos voltar a ele. Eu queria deixar para os irmãos Romanos capítulo 5, para os irmãos lerem. Romanos capítulo 5, verso 12 ao 21, para nós lermos amanhã cedo. Nós considerarmos em continuação, né? Para que os irmãos complementem amanhã, né? Se quiserem complementar hoje, não sei se dá tempo, os irmãos avaliem, mas para que os irmãos considerem e falem amanhã, né? O que o Senhor lhes mostrou, né? Através desse capítulo aqui de Romanos 12, tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Senhor Jesus, louvamos a Ti.
por tua obra de redenção, Senhor. Nós vemos aqui, nós nos espelhamos, Senhor. Nos espelhamos. Nós nos vemos nesse capítulo 3 aqui de Gênesis. Como somos pecadores, somos desobedientes. Confessamos nosso pecado diante de ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda as tuas vestes, a tua graça. Nos limpe, nos purifique, Senhor, com teu sangue. Esse sangue que foi derramado, Senhor, por nós, por meio da tua misericórdia, Senhor. Por meio de todo o teu sofrimento, todas as suas fadigas e suor e conflitos que o Senhor precisou passar por nós, em nosso lugar, nós sendo culpados e o Senhor inocente. Nós queremos agora, Senhor, voltar nosso coração e adorar a Ti. Louvar e engrandecer o Teu nome, adorar a Ti no Teu santo nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Adorar contemplando essa beleza, contemplando a Sua santidade. E considerar, Senhor, que grande amor o Senhor tem por nós. Como o Senhor nos chama, nos restaura a Tua presença. Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Ti. Nos leva sempre a viver em Tua presença, Senhor, tendo esse sentimento, tendo esse coração de temor diante de Ti. Temor de pecar e viver longe da Tua presença. Que tenhamos um viver santo, assim como o Senhor é santo. Porque o Senhor providenciou a nós esse caminho, Senhor. E nós podemos viver livremente, de forma transparente e aberta a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Os irmãos podem agora ficar à vontade.